Kai é Por isso de eles derrotar. resolveram montar uma comissão de censura e passaram a censurar tudo na TV que pudesse ser considerado desagradável por alguém, que iam desde biquínis até palavras. Então, vendo que seus programas favoritos estavam sendo destruídos Eu não tenho pela censura, tecido, Peter só decide tô muito tomar uma tempo, atitude e vai imediatamente até o canal de TV local pedir a ajuda do apresentador do noticiário Tom Tucker para dar um jeito naquela censura irritante. Mas Tucker explica que se Peter quisesse controlar o conteúdo que passava na TV, ele precisaria ser o dono de uma emissora. A Petrobras é líder como da entra transição assim, energética justa. Porque a nossa energia já nasceu você passando um gato secado. cada vez mais sustentáveis. Uma transição energética justa, né? Não. Tem que estar sempre atento ao meio ambiente. Será que ela disse? Ela disse que essa transição energética é justa. Ela tem que ser justa para todos. E dois. Justa para cada brasileiro. Justa para Esse do. Petrobras, Brasil é a nossa energia. Dá. De uma emissora. E como Dá. estamos falando do Peter, ele acha essa ideia genial e sai comprando um monte de equipamentos e monta sua própria emissora na garagem de sua casa, que ele chamou de Cadê? E estranhamente, só por ter comprado uma antena gigante, Peter conseguiu transmitir seu canal para a cidade inteira usando apenas uma câmera. E sem autorização nenhuma, Esse ele tem também esse começou a meio. transmitir todos os programas dos outros canais sem nenhuma censura. E ele não teve nenhum problema de direito autoral por isso. Um tempo depois, analisando os resultados da PTV, Brian fica muito Tá impressionado procurando com a aí. popularidade que o canal de Peter tinha conseguido graças à sua luta contra a censura. E por isso ele sugere que Peter expandisse sua programação para Tô melhorar procurando ainda mais. meia hora. E muito empolgado com a possibilidade da PTV crescer ainda mais, Peter Cadê? decide começar a criar Eu conteúdos tentei. totalmente original. Mamãe, eu caí. Mamãe, eu caí. Eu caí. Vários programas novos e bizarros são criados, como A Hora do Peito Saído de Ah, não, meu. Peter comentava sobre os peitos de algumas artistas. Esse. Engraçado Metido, onde o Stu e Brian tentavam fazer uma série de comédia que Cadê coisa? matá-lo o tempo todo. Tô sentindo. Pois então, dentro da própria série existem respostas para todas essas perguntas. Eu tenho a missão sem dançar. Também sentar. Dança também. Você tá não cadê coisa, tá? Fica meio pessoal. Você aqui é um K. Isso é um K, amigo. Não mais dá. Um amigo mais. Se você disser nosso amigo dá. Nunca faz um seu amigo pede. Se pede um solto seu. Não acerta não. Não aceita não. Bater teu pai. Também não. Não mandou. Aí não dá mais a ser coisa nenhuma. Porque tem um K amigos. Se tem um amigo, eu preciso funcionar. Amiguinho. Eu só matar esse sogro, velho. Também comprei isso. Ninguém. Já tem como que é? Cadê? Todos os planos dele sempre acabavam falhando miseravelmente. E o garoto nunca Que é conseguia isso? matar a Lois. E o mais engraçado de tudo era que quando o Stu tentava matar qualquer outro personagem, ele fazia isso com extrema Não dá. facilidade. Mas quando se tratava de sua mãe, Ah, não, mesmo. completo fracasso. E as coisas continuaram assim por muito tempo. Não. Tentando matar sua mãe, falhando miseravelmente, e a Lois nunca percebendo nada do que realmente acontecia à sua volta. Porque pra ela, seu filho era apenas um simples bebê inofensivo. E tudo continuou assim até que tô chegou a bem. sexta temporada, e trouxe o ápice da luta do Stewie contra a Lois. O dedo, que seu dedo? O Stewie mata a Lois,
a Rússia, Império União Soviética, um canal Motor União Soviética 2005. 2005. Também, sabe? Parecia algo muito bom naquele momento. Durante esse Tem um ponto alto. era um general do exército imperial Então, aqui. Só bater sem pá. Vendo tem um carro aqui. mas depois eles voltaram. O povo, no entanto, continuava com os mesmos problemas de falta de comida e recursos. Com isso tudo, os bolcheviques tornaram cada vez ao Tratado da Tríplice Aliança, tratado com a Rússia. Nesse momento já não estava muito feliz com os alemães. A relação entre a Alemanha e Reino Unido não era tão ruim. Afinal de contas, Deixa eu tentar pegar a cauda aqui. da África, a Alemanha ficou meio puta porque ela não conseguiu pegar muitas colônias. E eles chegaram à conclusão que o Reino Unido era tão poderoso por causa da sua poderosa marinha. Então eles resolveram que queria criar uma marinha tão forte quanto a britânica, o que não deixou os britânicos nem um pouco felizes. Tem como entrar aqui? Que o balanço Tem como? na Europa não estava certo, Hum. o Reino Unido deixa a neutralidade Como? e se junta com seu antigo inimigo, formando a Tríplice Entente. No Oriente Médio, o otomano se ferrou bastante nos últimos tempos. Eles até perderam a guerra para a Itália. Ultimamente eu tô esse carro. Uma guerra contra os otomanos. Desde da fazer tempo. O carro tem moído 2 dedos do carro. Assim da minha acontece assim. Falar que a relação entre Ai, olha minha cara. a Guerra dos Balcãs, a Bulgária ficou putaça porque o território Esse da dia Macedônia tá sendo gastado nem doido. meio que tentaram Ninguém pegar sei a esse Guerra dia dos Balcãs. não Foi basicamente é cama. todo mundo contra a Bulgária, Eu incluindo o tô pegando um café. territórios. E por último, Uma mas não coisa, importante, país do lado. os tchecos, poloneses, ucranianos, Também. italianos, croatas, sérvios, Tá aqui, pisada. Cadê pisada? Tá aqui. Eu disse isso mesmo, pisada. Não quer comer tanto hambúrguer. Eu pude. Ei, cara. o que deixou certo. Café. Os austro-húngaros vinham como terroristas, começaram a e alguns pontos na fronteira Pra ter ganhasse. É bem alto também. então dá pra imaginar o quão esses dois países se odiavam. Ou seja, a Europa estava cheia de países que odiavam outros países e esses países tinham aliança com outros países. Motivo para a guerra. E isso aconteceu nos Balcãs. Do trono austro-húngaro Francisco Ferdinando pretendia transformar a Áustria-Hungria em uma espécie de federação, onde cada região teria uma certa autonomia. Então, para obter apoio da recém-anexada região da Bósnia, ele faria uma visita de estado na cidade de Sarajevo. Sabendo disso, Como isso fica pior? armou uma emboscada para assassinar o arquiduque. Eles esperaram no ponte, onde o carro do Ferdinando iria passar, e então jogaram uma granada, que bateu no capô do carro de Ferdinando e explodiu na roda do carro de trás, deixando alguns feridos. Depois disso, Ferdinando foi embora da cidade, certo? Não, ele seguia sua agenda normalmente, só que resolveu ir até o hospital visitar os feridos. Enquanto isso, um jornalista escravo chamado Gavrilo Princip estava tomando seu café, pensando quão o atentado tinha dado errado. Ao mesmo tempo, indo para o hospital, o motorista de Ferdinando acaba entrando em uma rua errada. Tentando dar meia volta, só que isso acaba quebrando o carro, na frente do café onde o Gavrilo estava. Então ele vai lá e atira em Ferdinando e em sua mulher, matando os dois. O assassinato de Francisco Ferdinando foi a gota d'água para a Áustria. Tá vendo? Eu cantando, eu tô só cantando até o último. Hoje de noite. É cadeia. Nossa, ninguém morre. Exigências pesadas para a Sérvia, no qual os sérvios até aceitam várias dessas exigências, mas não todas. Então, depois de falar com a Alemanha para dizer Amanhã todo mundo tem. uma merda maior Essa é a acontecesse, recordar. guerra à Sérvia. Na legal. A A Sata. Primeira Guerra Mundial. Como a Sérvia era amiga da Rússia, os russos começaram a mobilizar suas tropas para ajudar os sérvios. Com isso, Tem um gato aqui? a Rússia falando para eles não intervir. Os russos não responderam e então a Alemanha declarou
tem como colocar esse outro? A Alemanha também manda a França declarar neutralidade. Como eles não responderam e começaram a mobilizar suas tropas, e declara guerra à França no dia seguinte. O Reino Unido fica de fora, mas não declara neutralidade. Já a Itália, segundo o da Tríplice Aliança, era apenas de defesa. Como nesse caso a Áustria e a Alemanha declararam guerra, eles não tinham obrigação de entrar. A Alemanha sabia que uma guerra em duas frentes era um tiro no pé, mas eles tinham um plano. O plano Schlieffen. Como a Rússia era muito grande, eles demorariam para ficar prontos para a guerra. Então a Alemanha iria com tudo para cima da França e derrotá-los rapidamente. E depois eles iriam focar na Rússia. Enfim, mas a Alemanha sabia que a França iria proteger muito bem a sua fronteira. Então ela Eu resolveu vou que iria tentar passar entrar pela todos Bélgica, que era esses um dois. país neutro. Ixi. Com a invasão alemã da Bélgica, o Reino Unido declara guerra à Tô Alemanha, já que eles tentar. garantiam a neutralidade da Bélgica. Os alemães achavam que iria ser fácil Todos. passar pela Bélgica, mas eles Eu acho até esses dois, tô tentando achar meu. Os aliados usaram a invasão da Bélgica como propaganda contra o Império Alemão, expondo algumas atrocidades que eles fizeram em cidades belgas. E isso funcionou. A opinião pública de muitas pessoas de outros países neutros, como os Estados Unidos, ficou bem contra o Império Alemão. Sem saber do plano Schlieffen, os franceses começam uma ofensiva na fronteira alemã, iniciando a Batalha das Fronteiras, no qual ambos os lados sofreram pesadas baixas, mas os franceses saíram perdendo e tiveram que recuar. Depois de atravessar a Bélgica, os alemães conseguiram avançar Tô até o rio tentando Marne, achar que fica a uns tem 75 quilômetros de ócio. Paris. Porém, eles foram parados pelos franceses e britânicos que já estavam ali. Isso fez com que os alemães recuassem alguns quilômetros. Depois disso, ambos os lados tentaram flanquear o inimigo ao norte, até que eles chegaram no mar. Os alemães então começaram a cavar trincheiras para defender os territórios que tinham conquistado. Os aliados fizeram o mesmo, iniciando a famosa Guerra de Trincheiras, que basicamente funciona assim. Entre duas trincheiras existia a Terra de Ninguém, que era cheia de minas e arames farpados, além de ser um lugar extremamente exposto. Então, um exército tentava passar pela Terra de Ninguém até chegar na trincheira inimiga. Porém, esses defendiam as suas trincheiras com fuzis e metralhadoras pesadas. Ou seja, era muito difícil conquistar uma trincheira, e vários morreram tentando. E se com sorte um batalhão conseguisse conquistar uma trincheira, os seus inimigos iriam simplesmente recuar e criar outra trincheira um pouco mais atrás. Sem falar que as condições de vida em uma trincheira era horrível. Era um lugar sujo, úmido e às vezes cheios de ratos, fazendo com que muitos soldados ficassem doentes. As pessoas iam do canal da Rússia até a Suíça, o que fez com que a população ficasse bem parada. Pelo menos, já que as maiores batalhas a guerra também acontecia nos mares. Assim que entrou, o Reino Unido iniciou um bloqueio naval dos alemães, para assim destruir a economia alemã e impedir a entrada de recursos externos, como comida, por exemplo. Obviamente, também aconteceram algumas batalhas marinhas, já que a marinha alemã era até que boa, mas não conseguiam competir com a marinha real britânica. No entanto, uma vantagem dos alemães eram seus submarinos, conhecidos como U-boats. Com eles, os alemães conseguiram destruir vários navios britânicos, já que eles eram frágeis na parte de baixo. Na frente oriental, eles se mobilizaram mais rápido do que o imaginado e começaram a invadir a Rússia oriental. Porém, quando os chegaram, os russos acabaram sendo derrotados nas batalhas de Tannenberg e Lagos Masurianos, o que fez os russos recuarem de volta para a Rússia. A Áustria e a Hungria tentam um avanço em território russo, mas depois de serem derrotados na Batalha da Galícia, eles são obrigados a recuar e perdem bastante território. Eles também tentam invadir a Sérvia, mas os sérvios foram capazes de segurar o avanço austro-húngaro, por enquanto. A guerra também acontecia nas colônias desses países. Na África, os aliados ocuparam a Togolândia e começaram a invadir as colônias de Camarões e Namíbia. Mas de início eles não se dão muito bem. Já na Tanzânia alemã, os alemães até conseguiram conquistar alguns territórios do Quênia britânico. O Império Alemão também tinha várias ilhas no Oceano Pacífico, além de uma cidade na China. Os japoneses estavam querendo expandir o seu império. Então, como eles eram amigos do Reino Unido, eles declaram guerra à Alemanha e começam a invadir. E tinha várias ilhas no Oceano Pacífico, além de uma cidade na China. Os japoneses estavam querendo expandir o seu império. Então, como eles eram amigos do Reino Unido, eles declaram guerra à Alemanha e começam a invadir todos esses territórios. A Nova Zelândia invade a Samoa alemã, enquanto os australianos Em setembro, os alemães da Nova Guiné se rendem. Nas águas da América do Sul, a Marinha Imperial Alemã, no comando de von Spee, lutou contra a Marinha Real Britânica na costa do Chile. E eles saíram vitoriosos, cruzaram o Estreito de Drake e chegaram até as Falkland, ou Malvinas, onde foram afundados. O Império Otomano não tinha certeza se deveria entrar na guerra ou não. Alguns eram a favor,
russos contra. O ministro de guerra otomano, Emar Pasha, era um dos que queria guerra. Então, ele secretamente deixou 2 navios alemães que estavam fugindo dos britânicos entrar no Mar Negro. Fez a tripulação vestir roupas otomanas e esses navios bombardearam os portos russos de Odessa e Sebastopol. Obviamente, os russos ficaram putaços e declararam guerra ao Império Otomano. Os russos começaram uma ofensiva contra os otomanos aqui nos Montes Cáucasos, mas não são bem sucedidos. Algum tempo depois, os otomanos tentam um contra-ataque, invadindo a Rússia e a Pérsia. Porém, eles são derrotados nas batalhas de Sarikamish, no qual muitos otomanos até morreram de frio. Tô tomando assar, meu. Desembarcaram no Não porto de acredito. Bassora para proteger as reservas de petróleo da Assar tá no Pérsia. meu lado. A Áustria-Hungria finalmente consegue capturar Passei Belgrado, a capital da Sérvia. Por algum tempo, dois os sérvios dedos. conseguiram recuperar a cidade de novo. Os russos conseguem avançar ainda mais em território austro-húngaro, fazendo eles recuarem para os Montes Cárpatos. E os alemães começaram uma invasão na Polônia russa. De início, eles estão bem, mas depois são obrigados a retroceder alguns quilômetros. Agora Na frente ocidental, as coisas tentando não mudaram assar o muito. fogo. Nas pequenas batalhas, mas em 1914, alguns alemães e britânicos Não fizeram uma acho. expedição oficial. Tacaram pedras, enterraram os mortos que estavam na terra de ninguém e até jogaram uma bola juntos. Tudo muito lindo, mas sabe quem não gostou nada disso? Os generais, os franceses e um soldado alemão chamado Adolf. No ano seguinte, os franceses tentam quebrar a linha defensiva alemã na primeira batalha de Champagne, mas não deu muito certo. Os franceses começaram a usar gás lacrimogêneo para tirar os alemães adiante e usaram Vem gás minha roda aqui. na segunda batalha. Campeão. Os inimigos foram rapidamente Não quero correr no meu carro. Algum tempo depois, os aliados também começaram a Também usar tudo gás isso. mesmo tecnicamente sendo proibido pela lei de guerra. Esses mesmos países assinaram em 1899. O gás cloro, apesar de capacitar letal até certo ponto, precisava de muita concentração para realmente matar uma pessoa. Logo, todos os soldados já estavam com equipamentos de segurança, como aquelas famosas máscaras de gás. Com isso, 2 Você não outros gases foram precisa usados. O gás fosgênio, que foi o mais tentar. letal de todos. Esse gás era quase Que invisível, seus efeitos eram sem em pequeno lugar secreto, não é possível. Mas começaram a usar o Em lugar secreto sempre. Sempre. O gás mostarda era assustador, só de entrar em contato com Água a pele. no pé. Anos depois, e em 1917, os alemães começaram a usar o famoso gás mostarda, que apesar Gás de não ser tão mostarda? letal quanto o fosgênio, o gás Eu mostarda conheço era assustador. Só de entrar em contato com mostarda. a pele, ele Gás causava mostarda. bolhas, deformações e muito É um sofrimento para a vítima, coisa se tornando assim o gás chegado mais temido e famoso da guerra. Enquanto isso, os otomanos tentam pegar o canal de Suez, mas falham. que é meu Os gás britânicos começam a miau. bombardear Dardanelos para tentar chegar até Constantinopla, a capital do Império Eu Otomano. rio Mas isso também não funciona. Então, em não. abril, eles, junto com os franceses, australianos e neozelandeses, tentam desembarcar nas praias de Gallipoli. Essa operação de desembarque duraria mais ou menos um ano e seria extremamente difícil devido às condições climáticas. Os otomanos Agora tô 10 assim, agora. Não, rapaz. que vivem aqui, pois eles desconfiavam que os armênios estavam Eu colaborando vou morrer, queimei tudo isso. o genocídio armênio, onde mais ou menos 1 milhão de armênios acabariam morrendo. No entanto,